Bom dia. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre hábitos, constância, foco, disciplina. Como sair de um ciclo repetitivo. Sabe quando a gente tem dificuldade para ter constância em algo? Exatamente sobre isso eu quero conversar com vocês. Eu tenho atendido muitas pessoas que têm falado para mim assim, Tati, eu começo coisas e paro no meio do caminho, eu não consigo ter constância, eu não consigo focar. Sempre acontece alguma coisa que me faz parar no meio do caminho, que me faz desanimar. E se você é esse tipo de pessoa que não consegue ter constância, que não consegue focar, é bem provável que você esteja vivendo um ciclo repetitivo. Já percebeu também que isso está relacionado com pessoas que têm dificuldade para ter constância na questão alimentar? Hábitos, nem que seja um livro. E eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você leu um livro? Quando foi a última vez que você leu um livro e terminou ele? Nós temos um hábito muito ruim de acumular muitas coisas. No impulso a gente vai, a gente compra. Mas muitas pessoas não usam. Muitas pessoas não usufruem daquilo como era para usufruir. E esse ciclo de falta de constância, de propósito, de perseverança, muitas vezes está alinhada com duas coisas. Primeiro, eu ser movida pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, não ter um trajeto claro, não saber onde eu quero chegar. E segundo, uma pessoa que não tem a sua própria identidade definida. Ainda é uma pessoa que está muito perdida, ou seja, se hoje alguém falar para você, vamos fazer isso, você vai e faz, vamos comprar isso, você vai e faz, você não tem critérios. E uma vida sem critérios, uma vida sem propósitos, ela se torna uma vida vazia. Porque parece que nada faz sentido. Já percebeu? Quantas coisas você já fez porque alguém te chamou para fazer? Quantas coisas você começou, vamos fazer tal curso, e no meio do caminho você parou porque não era algo que realmente você queria. E nós temos que entender que nós somos uma construção interior. Somos corpo, alma e espírito. Então, eu quero trabalhar com vocês nessa manhã esses 3 pilares. Corpo. Primeira coisa, um corpo cansado, ele tende a ter dificuldade para acordar e para fazer as coisas que você precisa fazer. Por conta do cansaço, o acúmulo. Existem muitas pessoas que elas não estão cansadas fisicamente, mas elas estão com uma sobrecarga emocional. Elas estão cansadas emocionalmente de muitos problemas, o acúmulo de muitas coisas. Se eu pudesse falar para vocês sobre qual cansaço é pior, sem dúvidas, é o emocional. O emocional tem o poder de te deixar na cama, de te fazer ficar presa dentro de um quarto. Já o cansaço corporal, você consegue recuperá-lo, revigorá-lo. Eu não sei qual que é o tipo de cansaço que você está vivendo, mas você precisa entender que esse cansaço que você está, ele tem uma raiz, não é de hoje. Eu lembro que quando eu estava com sobrepeso, eu vivia cansada, arrastada, toda hora queria dormir, toda hora queria fazer nada, porque eu estava cansada, por causa do meu corpo, porque ele estava com um acúmulo de muita comida, geralmente
para absorver, porque é assim, o sobrepeso, ele gera uma lentificação, você não queima caloria, você não acelera seu metabolismo e você acaba acumulando essa gordura corporal. Então, o sobrepeso, ele faz com que o nosso corpo, ele se lentifique. E é claro, não tem como eu não falar com vocês sobre jejum intermitente, sobre jejum. E eu lembro que nessa época, quando eu estava com sobrepeso, eu não conseguia ter ânimo. Eu ia na academia, eu lembro que eu fazia um aparelho lá, se eu não me engano, o nome dele é elíptico. E o elíptico, ele, meu Deus, ele me matava. E tão cansada que eu ficava. E eu comecei a fazer, eu me desafiei. Olha só, gente. Eu me desafiei, porque no começo eu só conseguia fazer 5, no máximo 10 minutos. Porque o aparelho lá da academia, ele é pesado em si. Não é aquele elíptico normal, não, tá? É um elíptico pesado mesmo, que tem carga, ele tem uns aparelhos lá nele, que faz ele ficar bem difícil. E naquele dia eu vi, realmente, que eu estava com o meu corpo sedentário. E eu fui aumentando. Semana após semana, fui aumentando o tempo, até que eu consegui fazer 50 minutos. E eu quero te explicar que muitas vezes você vai precisar se desafiar. Você vai precisar sair da rota. Ah, mas foi só 5 minutinhos. Ah, mas foi isso que eu consegui. Mas semana que vem eu vou me esforçar. Eu vou tentar. Então, se você quer mudar algo na sua vida, você precisa se desafiar. Você precisa ter constância, você precisa saber o que você quer. Se você chegar para uma pessoa agora, a primeira pessoa que você vê e você perguntar, quais são suas prioridades? Algumas pessoas não sabem. Ah, minha prioridade é meu trabalho. Não, primeiramente, se você não está bem, você não tem força, você não tem ânimo, você não tem disposição para trabalhar. Se o seu emocional não está bem, nossa, você não tem alegria, você não tem vigor. Você não consegue ter paz de espírito por conta do seu emocional. Então, eu quero que você agora, hoje é segunda-feira, hoje é dia 10, eu queria que você pensasse quais são as suas prioridades. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Qual horário você acorda? Como você organiza a sua rotina? Porque é muito fácil a gente falar assim, nossa, a pessoa consegue acordar a tal horário e faz tanta coisa no dia. Eu acredito que essa pessoa, ela tem prioridades. Ela planeja o dia dela. Não é só sobre acordar às 5 da manhã. Porque eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Nossa, quando eu estava acima do peso, nossa, eu queria ficar horas e horas na cama e rolava pra cá e era soneca. Meu marido até falava, nossa, parece que você tá morrendo. Ela, literalmente assim. Tati, o que eu faço para acelerar meu metabolismo? Eu já vou te falar. Porque um corpo cansado, ele não produz. Em tudo, gente. Um corpo cansado não consegue ter motivação. Porque você quer ir, mas seu corpo não deixa você ir. Quantas vezes eu acordava assim, nossa, hoje eu vou pra academia. Hoje eu vou pra academia. Mas o desânimo parecia que me prendia na cama. Mas se tem algo que eu posso te dizer é a sua mente tem o poder. Você tem o poder de conseguir sair de qualquer situação. Já percebeu que quando as pessoas elas ouvem uma palavra motivacional, no outro dia elas... Quer ver uma pessoa ficar ter motivação, é ela descobrir que ela tem um problema. Que ela tem uma conta para pagar, que o médico falou, olha, você tá com risco de ter um infarto. Já perceberam? Muitas pessoas falam isso. Nossa, eu comecei a academia porque o meu médico pediu. E muitas vezes nós, psicólogos, orientamos. E as pessoas falam, é coisa de psicólogo. Não, gente. Atividade física
faz bem para todas as áreas da sua vida. Não importa a sua área, não importa o que você faz. Tati, eu não gosto. Você acha que eu gosto? Eu, Tatiane, não gosto. Academia? Não gosto, não, gente. Falar que eu gosto, eu estou mentindo, não gosto. Então, não é sobre fazer o que gosta, mas o que precisa ser feito. Eu lembro que uma vez, acho que, não sei se foi um médico, falou assim pra mim, eu tinha que fazer alguma coisa lá, eu não lembro o que era. Daí ele falou assim, ainda bem que você é adulta, né? Adulto nem sempre faz o que gosta. Eu falei, é verdade. E é desse jeito. Quantas coisas nós sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos. Esperamos a doença chegar, esperamos a crise chegar, até poupar dinheiro. Ah, vou usar essa reserva aqui, não vai acontecer nada não. Tem pessoas que não têm nem reservas. Reserva de emergência é para emergência, é para o imprevisível. A nossa vida, ela tem que ter não só um cronograma, hábitos, mas uma organização. Organização financeira, organização do lar, organização interior, organização de rotina. Você precisa ter. Tati, mas a minha vida hoje está um caos. Ainda bem que você está aqui. Eu quero te ajudar a organizar suas prioridades. Porque uma vida sem prioridades, uma vida sem hábitos, sem disciplina, é uma vida que não sai do lugar. Se você ficar horas e horas só rolando o feed, os reels do Instagram, a sua vida não vai mudar. Você não vai perder o peso que você precisa. Você não vai aumentar a produtividade do seu trabalho. Não vai, porque você está consumindo conteúdo que eu falo assim, gente, é só para passar tempo. A hora que você quiser mexer, estipula ali 15 a 20 minutinhos, porque tem pessoas que ficam 20 minutos, meia hora, aí vai 1 hora, aí 2, aí 3, no celular. Aí, eu acho muito engraçado, porque eu já fui assim, tá? Não tô julgando. Aí você pega um livro. Aí você não consegue ler mais de 2 páginas. Já perceberam? Dá um sono, mais um sono. Então eu quero te desafiar. Eu estou lendo agora no momento, vou compartilhar com vocês. Cadê? Eu estou lendo 3 livros no momento. 3. E algumas pessoas perguntam assim pra mim, Tati, você consegue ler 3 e se concentrar nos 3? Eu consigo por causa de uma organização que eu tenho. Vou dar um exemplo. 2 deles eu já li, eu estou lendo de novo para mim conseguir colocar em prática o que eu aprendi. Esse aqui eu comecei agora. Então, eu me concentro mais nele e eu tiro um horário específico do meu dia para ler ele. Porque ele precisa de mais concentração, porque é um conteúdo novo. Então, para nossa vida fluir, para você parar de se comparar, porque eu sei, a gente se compara. Eu lembro que, vou dar um exemplo como que eu era. Eu acordava de manhã, eu estava cansada, eu queria emagrecer, eu até compartilhei nos stories, a minha pele estava cheia de espinha. Eu não tinha disposição para nada, gente, para nada. Meu marido falava assim, tem como você fazer tal coisa para mim? Ah, meu bem, faz lá para mim, pega para mim, agora não. Isso foi quando, Tati? Há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E aí, o que aconteceu durante esse processo? Porque eu quero que vocês entendam que tudo mudou quando eu decidi mudar. Tudo mudou quando eu decidi mudar. E aí, nessa época eu não tinha disposição para nada. Então, eu li um livro, não terminava o livro. Eu comprava um curso, eu não conseguia concluir o curso. Eu lembro que eu começava a produzir conteúdo no Instagram, vídeos. Se você ver, eu começo a ser frequente no Instagram a partir de 2023. E eu não conseguia ter constância em nada e parecia que a vida de todo mundo fluía e a minha não. Olha só. Eu entrava no Instagram e falava, nossa, como que essa pessoa acorda tão cedo? Parece que eu estou te descrevendo, né? Eu também estava no seu lugar e eu te entendo. Então eu acordava, eu pegava o celular, ia ver os stories das pessoas.
E tinha os horários lá que eu tinha que atender e estava tudo certo. Ou seja, eu fazia o que era para ser feito. E a notícia que eu tenho para te dar é: você não pode fazer só o que deve ser feito. Você tem que fazer além se você quer uma vida diferente. Essas pessoas, geralmente, elas dormiam cedo, que eu seguia. Elas tinham uma rotina, elas tinham uma organização. Algumas acordavam 5 da manhã, mas para isso elas precisavam dormir cedo. Muitas pessoas elas não conseguem dormir cedo porque fica muito tempo consumindo conteúdo no celular. E ocorre uma estimulação sobrecarregada de informações. E essa sobrecarga acelera a sua mente. E você não consegue dormir. Então, a primeira orientação, se você quer dormir cedo, você vai jantar pelo menos 2 horas. Esse livro aqui, aqui, ó. Eu quero até indicar isso para vocês. Mude seus horários, mude a sua vida. O livro que eu li ano passado, que foi sensacional. E ele fala qual que é o horário que nós devemos comer, qual que é o horário que nós devemos dormir, como funciona o ciclo circadiano. Nós temos um relógio biológico corporal. E quando você entende isso, como funciona o seu corpo, tudo passa a ser diferente. Igual, por exemplo, eu estou em jejum, eu acordo de manhã, sempre tomo um chazinho. Esse chazinho é um chá diurético, é um chá para continuar fazendo a digestão, né, do que eu comi, do que eu jantei ontem à noite. E é um chá que ajuda a ir ao banheiro. Eu aprendi aonde? Nesse livro. Então, primeira coisa que eu fiz, eu quero te orientar. Tati, eu quero mudar de vida. Primeira coisa, começa na mente. Começa na mente. Conhecimento. A verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não se alimentar de coisas boas, coisas diferentes, você não vai evoluir. Ficar vendo stories de influencers, de pessoas que vivem uma vida corrida, badalada, eu sinto muito. Você vai só se cobrar ainda mais e se comparar com essas pessoas que têm um padrão de vida totalmente diferente do nosso. Porque também é diferente do meu. Vai me agregar em alguma coisa? Se você parar para analisar minuciosamente, não vai. Ah, mas ela é legal. Mas ela já construiu a vida dela. Ele é legal, mas a não ser que ele te agregue em alguma coisa. Se o conteúdo que você está consumindo não está te agregando, ou é uma vida de alguém que não se condiz com a sua realidade, por que você segue? O dia eu decidi fazer isso em 2023. Então a minha vida mudou a partir de 2023, tá? Eu lembro, nunca fui de seguir muitas pessoas. Eu quero que depois você olhe quantas pessoas você segue no Instagram. Isso é importante, porque se você é o tipo de pessoa que começa a olhar os stories e não para mais, você vai perder muito tempo do seu dia fazendo isso. Então, eu lembro que eu olhava os stories de muitas pessoas, mas eu não seguia muitas pessoas. Eu olhava de todo mundo até o final. Eu lembro que eu seguia, no máximo, gente, era 120 pessoas, 130. Nunca fui de seguir muitas pessoas. Hoje, eu tenho uma meta. Eu sigo no máximo 40. Porque é o tanto de pessoas que eu consigo acompanhar. E aí, a comparação, se você ficar vendo muitos stories de outras pessoas, você não vai conseguir sair do lugar. É frustrante, eu sei que é triste também, porque você pensa assim, Tati, então eu vou ter que mudar muita coisa, né? Você acha que é muita coisa, mas não é muita coisa. Esse livro, ele fala, então, que nós temos que se alimentar, jantar, enfim, 3 horas antes de dormir. Foi algo que mudou aqui em casa. Eu lembro que eu sempre tive esse hábito de jantar cedo, mas meu marido não. Então, agora virou hábito aqui em casa, né? Na maior parte das vezes, eu ajudei ele, ensinei ele, expliquei tudo que eu aprendi nesse livro, para mim conseguir absorver, eu fui falando pro meu marido, olha, esse livro falou isso, isso, isso. Então, é que ele tá todo marcado. Todo marcado. Porque nós precisamos ter disciplina para tudo na vida, constância para tudo. No trabalho, aonde você está.
Se você é dona de casa, você precisa, porque a dona de casa é pior ainda, porque eu sei que eu cuido do meu lar. Se a gente ficar olhando tudo que tem para fazer, a gente não vai conseguir fazer nada, porque toda hora tem alguma coisa para fazer. Eu estou aqui, eu tô olhando, a cadeira tá fora do lugar, eu tenho que limpar, organizar a mesa. Olha, eu poderia não estar aqui, porque eu tenho coisas para fazer. Mas eu quero, com essa live, que ela vai ser bem curta, dizer para você que, se você quer mudança de vida, começa a organizar a sua rotina. Não é falta de tempo. Eu falava isso em 2022. Eu não tenho tempo. Não é falta de tempo. Hoje parece que eu tenho tanto tempo, ainda acho pouco, mas mesmo assim, tanto tempo, eu vou deixar os livros nos meus stories, porque eu quero indicar eles. Inclusive, eu até ia fazer uma publicação para deixar fixado no meu perfil. Não é falta de tempo. E eu não gostava quando meu marido falava assim para mim: você precisa organizar sua rotina. Toda hora você tá cansada. Aí eu fui no médico. Eu estava com deficiência de muitas vitaminas. Uma delas era a D. Como eu trabalho dentro de casa, eu quase não pego luz solar. Eu não pego sol. Então, eu estava com vitamina B12 muito baixa. A vitamina D estava baixa. Tinha outras também que estavam muito baixas. Então, sempre quando até eu atendo algum paciente que fala assim pra mim: Tati, eu estou sem ânimo, eu não consigo ter ânimo pra nada. Eu falo: o quê? Vamos mudar sua rotina? Vamos. Mas você vai fazer uma bateria de exames. Porque não é normal. Isso entra também na disposição sexual. Um corpo cansado não tem disposição pra nada e cansa rapidamente. Isso é pra tudo na vida. E eu acho que foi esse final de semana, meu marido mostrou uma senhora treinando, acho que uns 70 anos. E pensa a disposição. Pensa a disposição dessa mulher. E eu coloquei no meu coração: eu quero chegar nessa idade com essa disposição. Então não importa se é sábado, se é domingo, não importa se eu estou cansado, eu vou ir. Eu vou cuidar de mim, eu vou fazer por mim. E o autocuidado, ele começa com alimentação. O autocuidado começa com alimentação. E quando você entende isso, tudo muda. Alimentação. Então vamos lá, você vai organizar suas prioridades, hábitos. Tati, eu quero conseguir ler um livro, Tati. Tati, eu quero conseguir cuidar de mim. Porque você cuida de todo mundo. E quem cuida de você? Eu sei que as mães, ela tem um dom divino de fazer muitas coisas, do gerar. Só que chega um momento que as mães, elas se esquecem. Em 2022, eu estava com 1 ano de casada. Então eu queria alegrar meu marido, eu queria fazer comida diferente. Ele não engordou nada. Eu engordei tudo por mim e por ele. A gente estava bem, a gente estava feliz, era comer. 1 ano de casado. Chamava a gente para sair, a gente estava dentro. E às vezes não podendo estar dentro, não podendo estar, não podendo ir. O dia que nós organizamos a nossa vida, a nossa casa andou. Porque hoje nós temos uma mente só. Tem um versículo bíblico que fala: uma casa subsiste, uma casa dividida, ela não subsiste. Você precisa ter uma mente só. Então a minha vida mudou completamente. Eu comecei a organizar minha rotina, falei: daqui pra frente eu vou ser diferente. E eu vou falar pra vocês quando foi o dia da mudança da Tati. Gente, eu ainda estou me recuperando da gripe, pra vocês terem noção. Foi em uma sexta-feira de inverno. Eu nunca esqueço, tava frio. Isso foi lá em junho, se eu não me engano. Eu levantei, meu marido foi trabalhar. Eu levantei e eu fui no espelho. E eu fui no espelho
e vi que meu rosto estava grande. Meu rosto estava inchado. Eu estava cheia de espinhas. Mas não era a minha aparência somente. Interiormente, eu estava precisando de algo. Esse cansaço também vem do acúmulo de muitas coisas. Coisas que você não fala. Coisas que você deveria fazer e você não faz. As pessoas estão cansadas por conta de uma sobrecarga. A gente quer dar conta de tudo. A gente que é mulher, somos desse jeitinho. Nós não queremos pedir. Se dá pra fazer, a gente vai lá e faz. Erro. A maioria dos casais que fazem terapia de casal estão passando por isso. Dificuldade de pedir ajuda. Isso vem da infância. Você querer dar conta de tudo sozinha. Ah, pedir ajuda pra ninguém não. Eu vou lá e faço. E você está cansando. Porque você, muitas vezes, está fazendo além do que era pra você fazer. Eu penso assim. Pra que você tem marido? Pra que você tem esposa, tem filhos? Pra te ajudar. Por isso que é melhor dois do que um. Um ajuda o outro. O ruim é quando você não tem alguém pra te ajudar. Quantas mulheres, elas são casadas e se sentem só? Muitas mulheres. Tati, parece que eu sou... tem uma frase que elas falam. Esposa, sou viúva de marido vivo. É uma frase muito comum. Que eu fico muito triste de ouvi-la. E eu lembro que meu marido falava assim pra mim. Você precisa pedir. Eu queria dar conta de tudo, eu queria fazer tudo. E ele falava pra mim. Pede que eu vou fazer. Só falar pra mim que eu faço, não tem problema. Mas eu, querendo dar conta de tudo, ia lá e fazia. E eu ficava exausta. Tati, onde está o problema? Não saber como pedir. Pedir é diferente de cobrar. Você não está sendo mãe do seu marido. Não é isso. Meu bem, tem como você fazer isso para mim? Tem como você me ajudar nisso aqui? Pedir. Só que nós mulheres estamos tão acostumadas a dar conta de tudo. A fazer tudo. Tem mulheres que se ela não faz, a casa não anda. A casa não flui. Tem mulheres que se elas não resolvem, o marido não resolve. Se a mulher não toma iniciativa, a casa não vai para frente. Se não pede para trocar uma coisa, não troca. Tá vendo que precisa trocar. E aí você vai cansando, você vai carregando. Eu falo assim, todas as pessoas, eu uso esse exemplo. Nós temos uma mochila aqui. É a sua história. E essa mochila emocional, essa bagagem emocional, tem coisas aí que você precisa tirar. Que tá fazendo você andar assim, ó. Por isso que você tá sobrecarregada. Você tá pegando problemas que não são seus. Você quer resolver a vida de todo mundo e sua vida você não resolve. Você quer ajudar todo mundo e quando você precisa ninguém tá lá. Porque nem todo mundo é recíproco, infelizmente. Você precisa primeiramente cuidar de você. Cuidar da sua casa. Qual foi a ordem do Senhor para Ezequias? Põe a tua casa em ordem, para o rei Ezequias. Quando fala colocar a casa em ordem, organiza a sua vida. Tira as coisas que são fúteis. Tira o que não agrega. Se afasta de amizades que não te agregam. De pessoas que não estão alinhadas com a vida que você quer ter. Quando você entende isso, tudo passa a ser diferente.
Então, uma casa dividida, ela não vai para frente. Você quer economizar e o outro quer gastar. Vai para frente? Não vai. Dá briga. E casamento foi gerado para andar em unidade. Vocês são um. Então, eu estava falando, lembrei, sobre hábitos. Então, nós aqui hoje temos horário para jantar. Então, jantamos no máximo 8 horas. Depois, vamos tomar o nosso chá. Então, um chazinho de dormir. E todas as noites nos esforçamos para ler algo. E tem noites que eu fico meia hora, 40 minutos lendo. E aí, antes de dormir, eu já organizo o que eu vou fazer no outro dia. Igual, hoje, né? Eu já tinha um cronograma, eu tenho um cronograma do meu dia de hoje. Eu tenho a agenda de trabalho, mas eu também tenho uma agenda de coisas que eu quero fazer. Então, às vezes você pode pensar assim, Tati, mas eu não tenho nada para fazer. Começa a colocar coisas. Eu lembro, até falei com uma amiga esses dias, quando eu comecei no meu trabalho, eu aluguei uma sala e eu não tinha paciente. Tati, pagava aluguel, eu não tinha. Porque foi bem no começo, né? Eu já aluguei uma sala. Sabe o que eu fazia? Eu ia, sem ter paciente, todo dia de manhã, pra lá. O que você ia fazer, Tati? Eu ia gravar vídeo. Eu ia estudar. E quando as pessoas, elas esperam ter para fazer, né? Eu quero te mostrar que você não precisa ter ainda, você apenas precisa começar. Eu falo que se todas nós soubéssemos a ferramenta que nós temos em nossas mãos, que é o celular e o Instagram, a sua vida seria outra. É uma ferramenta muito poderosa, que alguns utilizam como uma forma de destruir. Sem perceber, estão se destruindo por dentro. Porque você pode perceber quantas pessoas estão destruindo seus casamentos por conta das redes sociais. Muitas. Se comparando, mas o marido da pessoa é assim. Ah, fulana ganhou aquilo ali. Nossa, fulana conquistou tal coisa. As pessoas, elas mostram aquilo que elas querem mostrar. Nossa, a vida de todo mundo tá evoluindo e você olha pra sua, meu Deus, tá um caos. Tati, a vida de todo mundo tá evoluindo e a minha nada, Tati. Porque você só está olhando a vida do outro. A partir de amanhã, você vai reduzir o tipo de conteúdo que você consome e você vai analisar de uma forma muito criteriosa as pessoas que você segue. Você vai analisar. E você vai escolher, olha, a cada 6 meses eu faço isso. Eu quero te dizer que isso mudou a minha vida. A cada 6 meses, estamos em fevereiro. Você vai escrever as suas prioridades e quais são as áreas que você quer mudar. Sei lá, vida espiritual. Eu vou dar um exemplo. Ah, Tati, quero minha vida espiritual melhorar. Você vai escolher um livro para sua vida espiritual. Tati, quero melhorar o cuidado com o meu corpo. Você vai escolher um livro que fala sobre autocuidado. Eu indico... Cadê ele? Aqui. Eu indico esse. Vai ajudar em você em todas as áreas da sua vida. Ele fala de terapia, ele fala sobre jejum intermitente, ele fala sobre alimentação, ele fala sobre dieta, ele fala sobre detox corporal. Esse livro fala sobre tudo. E o principal que eu acho dele, sobre sono. Porque as pessoas hoje em dia, elas não estão dormindo mais. A ansiedade está roubando o sono das pessoas. E se você não dorme, você apenas sobrevive. Porque você precisa dormir. Você precisa ter um sono de qualidade. E nesse livro eu aprendi que eu preciso ter horário para jantar. Porque vai atrapalhar a digestão e também a preparação para o meu sono. Olha. Então, primeira coisa que eu disse para vocês sobre organização, rotina, disciplina. Agora, aonde você quer chegar?
Aonde você quer chegar? Eu lembro que eu atendia várias pessoas e falavam assim pra mim, Tati, eu tenho um sonho de tal coisa. E eu sempre pergunto, tá, o que você está fazendo para ele realizar? Mas, Tati, eu acho que eu nunca vou conseguir. E eu lembro que era um sonho de comprar um carro dessa pessoa. Se você não começar com um pouco, como que você vai chegar? Eu vou deixar nos stories os livros para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, eu vou colocar lá os que eu indiquei aqui. Começa com um pouco. Eu comecei fazendo vídeo pro Instagram, eu não tinha 200 seguidores. E às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, cresceu tão rápido. Não foi rápido, gente. Eu comecei meu Instagram em 2019. 2019. E eu comecei a produzir conteúdo aqui. E aí vou continuar o dia da mudança. Então eu falei pra vocês, foi no inverno de 2023, em junho, numa sexta-feira, eu levantei, fui me olhar no espelho e eu não me reconhecia. É aquela foto que eu postei lá no feed. Foi aquela foto. Meu marido fala assim pra mim, nossa, eu não lembro de você dessa época. Eu falo, nossa, nem eu. Eu cheguei a 83 quilos. Aquele dia eu chorei. E chorei muito. E eu levantei da cama, eu me arrumei. E eu falo que ali foi um dia assim que Deus me visitou, tenho certeza. Eu levantei e fui pra academia. Não era sobre a academia. Preciso que você entenda, não era sobre a academia. Deus queria que eu tomasse uma atitude. Que eu fizesse algo. E aí eu fui. As roupas que eu já tinha roupa de academia que eu sempre treinei. E eu fui e a roupa tava apertada. Falei, gente do céu. Naquela época eu estava comendo as minhas emoções. Porque eu tinha acabado de casar. Estava no processo de adaptação do casamento. E eu tinha que conciliar casa e trabalho. Eu tinha uma clínica, eu tinha um consultório. Então pra mim foi muita coisa, eu não conseguia. E eu fui esquecendo de mim. Eu fui esquecendo, grava isso, eu fui esquecendo de mim. Quando foi que você se esqueceu de você? Você cuida de todo mundo, né? E quem cuida de você? Você faz por todo mundo, quem faz por você? E naquele dia, veio algo de dentro de mim. Eu preciso cuidar de mim. Veio algo lá do fundo do meu ser. Foi uma sexta-feira. E aí, foi muito interessante esse dia. Fui na academia, voltei. Eu nunca esqueço. Porque foi uma decisão que eu tomei, que mudou tudo. Eu comecei a organizar todas as áreas da minha vida, então eu comecei a ler livros. E esse desafio que eu fiz nessa época é o que eu faço até hoje. A cada 6 meses, eu olho para as áreas da minha vida, como eu estou. Preciso melhorar nisso. Até no meu casamento, se meu marido fala alguma coisa que eu tenho dificuldade, eu pego, separo algum livro naquela temática, naquela área para me estudar. E eu leio esses livros. Para cada área da minha vida, eu sempre escolho um livro. Se é algo que eu quero aprender para ajudar algum paciente meu, ou algum conteúdo que eu não sei, eu compro algum livro. Eu leio artigos, porque eu quero ajudá-lo. E por que com a gente não faz assim? Quando você ama alguém, e você sabe que essa pessoa gosta de algo, o que você faz? Você começa a fazer. Então, no meu primeiro ano de casado, eu queria agradar meu marido. Eu queria cozinhar tão bem. Cozinhava, agradava. Só que eu me perdi no processo, porque eu comia também.
Então, depois disso, eu mudei minha rotina, eu mudei os meus hábitos, a alimentação da nossa casa mudou, meu marido começou a dormir no mesmo horário que eu. Tipo assim, nós temos horário para dormir, então é regra aqui em casa, né? Horário para dormir pra gente acordar disposto. Então nós acordamos agora às 5 da manhã, nós vamos pra academia juntos, voltamos. Ele toma o café da manhã dele porque tem dias que eu faço jejum, inclusive hoje eu estou no jejum intermitente. Porque o nosso corpo precisa de um detox. Jejum é isso, é como se fosse limpar o seu organismo. Então, não espere o dia perfeito para começar. O dia perfeito é hoje. Esse cansaço e desânimo que você está sentindo é por duas coisas. Querer agradar todo mundo. Querer agradar todo mundo. Querer carregar o mundo nas suas costas. Ainda mais nós que somos mulheres, passamos muito por isso. É tanta coisa para fazer. Quem é dona de casa, trabalha fora e é mãe, eu sei exatamente. É muita coisa. É uma mochila aqui que eu falo, gente, é muito grande. Mas você precisa organizar hoje a sua vida. Porque senão você vai adoecer. Mulher, você vai adoecer. Se você é marido que está vendo essa live, olha para como está a sua esposa. Porque a mulher, ela tem uma mente multifocal. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela dá conta de tudo. Só que nesse mesmo tempo ela se cansa. Esses dias meu marido estava fazendo almoço. E aí ele colocou o alho nas panelas. Colocou lá. E eu observando ele fazendo o almoço. Ele acendeu um fogo, fritou um alho de um, colocou o arroz lá, fritou, aí colocou a água. Daí eu falei assim, já vai fritando os outros também, já coloca o feijão aqui, já coloca a carne aqui. E ele, não, pra não queimar, vou fazer esse aqui, depois eu faço. Que mulher que é assim? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vou ali, aí faz. E no final, parece que a gente não faz nada. Dependendo do que a gente tá fazendo. Eu achei muito engraçado esse dia. E ali eu comecei a observar como nós somos diferentes. O homem, se ele está no trabalho, ele está no trabalho. A mulher, se ela está no trabalho, ela está pensando nos filhos. Ela está pensando no que ela tem que fazer em casa. O que vai ter para fazer de comida. Ah, tá. E nesse processo, você não descansa. Quer ver se você ainda tem que assumir o seu papel, o papel do seu marido. Se ele não cumpre o papel dele no casamento. Vem a sobrecarga, o esgotamento. Porque casamento foi feito para dividir as responsabilidades. E muitas mulheres vivem essa triste realidade. Então a frase que eu tenho para essa manhã é: se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Não tinha como meu marido me carregar e me levar para academia. E não era sobre academia. Eu precisava acelerar meu metabolismo. Uma caminhada matinal ao ar livre, toma um sol. Começa a fazer alguma coisa por você, começa a cuidar. Comprou um livro, termina o livro. Comprou algo, não compra outra coisa se você ainda não terminou de pagar aquilo que você comprou. Coloca um limite de fatura de cartão. Coloca um limite de saídas por mês. Ai, não tô vendo para onde está indo o meu dinheiro. Falta de organização. Falta de controle. Você precisa ter um controle. Eu sou psicóloga e atendo pessoas que falam assim pra mim: Tati, me ajuda a organizar minhas finanças, porque eu ganho X e gasto o dobro. E pessoas que ganham muito bem. Falta de organização. Aonde você quer chegar? Aqui em casa, nós temos planejamento. Daqui tantos anos queremos trocar, queremos fazer, queremos ir, queremos viajar para tal lugar.
Porque nós entendemos que casamento é uma mente só. É uma mente só. Então, se você quer que a sua vida mude, concentre-se na sua vida. Comece a pensar, o que eu estou precisando? Ah, eu preciso de uma viagem? Planeja uma viagem, mulher. Estou precisando descansar. Eu lembro que eu, 2023 mesmo. Falei, foi meu marido, nossa, preciso de umas férias. Peguei 30 dias de férias e viajei. E viajamos. Às vezes tá precisando descansar. Fala pro seu marido, olha, vamos fazer tal coisa? Planeja, organiza. Mas tudo começa por 3 pilares. Rotina, organização, constância. Tá? Então você vai organizar o seu sono, você vai organizar a sua alimentação, você vai organizar a administração do seu tempo, começa a fazer uma atividade física, começa a ler um livro. Por que livro, Tati? Porque livro, ele tem uma concentração maior de conhecimento do que os conteúdos que a gente absorve aqui no Instagram. O tempo que você poderia passar aqui, olhando tanta coisa, você poderia estar lendo um livro e agregando na sua vida. Tá? Hoje é segunda-feira. Organiza a sua vida. Tati, estou com dívida. Corta gasto. Não dá para sair esse mês. Não dá para gastar esse mês. Corta. Eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo é tão simples. Nós que complicamos muito. Tá? E vou deixar um versículo que diz assim: não sabei vós que vocês são templo do Espírito Santo? Você é um templo, você é uma casa. E essa casa precisa de reparo, de cuidado. Você precisa de cuidado, você precisa cuidar de você. Tá? Não espera seu marido te incentivar, não, querida. Começa. Porque nem sempre alguém vai nos motivar. Meu marido mesmo, ele voltou pra academia, por quê? Porque eu motivei ele, você precisa. E hoje se tornou nosso hábito, a nossa rotina. Tá? Então é isso. O desânimo e o cansaço, ele tem uma raiz. Identifica a raiz, quebra esse ciclo e construa a vida que você quer ter. Faça diferente. Hoje, a meta é não ser a Tati que eu fui e que eu era há 2 anos atrás. Até no seu trabalho. As pessoas falam assim pra mim, Tati, como que você cresceu seus seguidores? 2023. Eu falei pra vocês que 2022 foi o ano da mudança. 2023 comecei a aplicar. Janeiro de 2023 eu fiz um desafio comigo mesma. 30 dias de Reels no Instagram. Fui de 3.600 para 20 mil seguidores em um mês. Em abril fui para 40 e foi indo. Esse ano eu tenho uma meta, todo ano eu tenho uma meta. Vou chegar? Não sei. Mas se eu me esforçar, creio que eu vou conseguir. Entendem? Então, se você quer chegar em algum lugar, se você quer mudar de vida, você precisa fazer alguma coisa. Suas finanças não vão mudar se você não mudar. Seu casamento não vai mudar se você não mudar. Porque a gente espera muito do outro. E esse é um erro muito grande. Se você quer conquistar algo, comece a fazer alguma coisa para chegar até lá. Para alcançar aquilo. Depois que eu percebi que tudo dependia de mim, as coisas tomaram uma proporção maior e um sentido diferente. Tati, e se eu preciso de ajuda? Você vai buscar ajuda. Você vai ler, você vai buscar orientação. Se for necessário buscar ajudas específicas, você vai buscar, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você buscá-las. Mas primeiro você precisa reconhecer que você tem um problema. Como? Você precisa reconhecer, não, eu estou com esse problema aqui. E muitas pessoas que me procuram falam assim para mim, Tati, como que vocês conseguem? Aqui em casa nós temos planilha financeira, nós temos metas, não só metas, eu ia falar uma coisa importante.
um controle assim de coisas que a gente vai fazer. Nós temos assim sair tantas vezes por mês, porque nós temos objetivos. A nossa vida é feita de objetivos. Meu marido até fala, hoje é essa a nossa realidade. Vamos viver de acordo com a nossa realidade. E muitas pessoas têm essa dificuldade, têm essa mesma visão no casamento. Viva a sua realidade. Mas não é só viver a sua realidade. Crendo, confiando que vai ser diferente. Crendo que você vai muito além, que você vai chegar lá, que você vai conseguir. Quantas vezes a gente começa a academia, 3 dias não quer mais ir na academia. Não emagreci nada, gente. Para com isso. O emagrecimento não é só sobre a balança, tá? Emagrecimento é sobre saúde e qualidade de vida. Eu até tirei a pilha da balança porque teve uma época que eu estava ficando louca da cabeça. Tá? Eu entendi nesse livro que eu preciso saber o porquê das coisas. Por que você faz o que você faz? Quando você entende isso, nada te para. Nada, Tati, nada te para. Nada te para, porque você sabe o porquê. Você sabe aonde você quer chegar. Você sabe. E você se torna uma pessoa imparável. Porque você tem um propósito. Você tem algo que queima dentro de você. Você tem. Tá? E é por isso que... Gente, vocês estão sabendo da minha imersão, né? Para mulheres. Tá lá o grupo VIP no WhatsApp. Entra. Porque logo eu vou abrir as inscrições. E eu quero te ajudar a mudar de vida, a descobrir seu propósito, a mudar a situação que você está vivendo, dar um start para mudar a sua vida. Eu quero te ajudar. Porque eu acredito que a mulher ela é o coração do lar. Se você tá bem, tudo tende a estar bem. Não é que vai estar, mas tende a estar bem. Porque o humor geralmente da mulher influencia no ambiente da casa. Tá? E eu quero que você cuide de você a partir de hoje. Que vocês tenham uma ótima semana. Volta aqui nessa live depois para você praticar, colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, tá? Que vocês tenham uma ótima semana, gente. Eu vou deixar os livros nos stories para vocês. Um beijo.